tentei fazer um podcast de entrevistas com comediantes. Ok, tu também? Sim, isto aí há 3 anos, ou uma cena assim, ou há 4, mais. E porquê é que não avançou? Porque já haviam 749 podcasts. Não. Na altura havia pouco. Eu tinha muito pouca disciplina, que é uma constante na minha vida. Mas fiz 3 gravações. Uma com o meu primeiro, os meus 2 primeiros convidados acabaram por ser o Paulo Almeida e o Rui Cruz, porque o Paulo Almeida ia estrear o primeiro solo dele e na altura decidimos falar sobre isso e o Rui estavam lá enquanto amigo do Paulo e fomos falando. 2 coelhos numa só cajadada. Sim, foi divertido. Foi no dia a seguir aos atentados do Charlie Hebdo, se eu não me engano. Caralho. Sim. E depois fiz um com o João Pinto, que ficou fixe, porque aí já tinha uma qualidade de som razoável. E depois fiz um com o Joel Rodrigues, sabes que é o Joel Rodrigues? Que fomos jantar a um restaurante chinês em Alvalade. Enquanto estávamos a gravar, eu depois fui ouvir aquilo e o som estava uma merda gigante. Não há uma forma bonita de dizer isto. E eu andei a tentar editar aquilo à bruta e não sei o quê, tentar cortar silêncios, só que ficou tão mal que eu fui adiando e pensei, caga nisso. E como é que era para se chamar o podcast? Chamava-se Open Mic. Tal como há agora um chamado Open Mic. É verdade, existe o TSF Open Mic, sim. Mas depois chamava-se Open Mic porque era o mais lógico na altura. Sim, exatamente. Mas também depois tiveste o podcast, também não durou muito tempo, o rodízio de pilas. Essa ainda existe, ainda está em preparação para aí, não? Em hiato, basicamente. É um hiato muito grande, não? Leva para aí uns 6 meses de hiato, qualquer coisa assim do género. Vocês não são disciplinados? Sim, para já, porque eu e o Jorge Monteiro não somos minimamente disciplinados. E depois porque eu tenho tido mesmo muito pouco tempo e sou eu que edito e gravo. Gravámos mas eu já não o vejo, literalmente já não o vejo o Jorge há 1 mês e meio ou 2 nesta altura do campeonato. E tive 3 meses sem o ver. Mas esse vai continuar forever. Eu tenho a certeza que é sério, esse vai continuar enquanto nós existirmos enquanto pessoas. Vão ter 75 anos e vão estar ali. Vamos estar a fazer o Rodízio de Pilas, sim. Que é um podcast que, sabe, o nome é atrativo. Não é? É muito atrativo. Eu sei. Muito atrativo. Mas foi propositadamente atrativo. Aliás, nós tivemos, quando decidimos fazer o podcast, criámos uma página no Facebook chamada só Rodízio de Pilas. Depois é que adicionámos podcast à frente, porque começámos a convidar pessoas e chegámos à conclusão que ninguém fazia um like na página, porque depois aparecia uma notificação nas outras pessoas a dizer Zé António gosta de Rodízio de Pilas. E foi completamente inadvertido, mas aconteceu. Mas porque é um podcast de não sei se ouviste alguma vez. Ouvi. É um podcast de 2 gajos a falar sobre as suas vidas. E não é isso o mais belo que há na vida, falar sobre temas? Sim, sobre temas, a cena era o rodízio, o nome vem do facto que era um rodízio de temas e as pilas só aparecem porque o Jorge gosta muito de meter pilas tem uma fixação por falos. A sério, ele mete, é uma cena visual mais do que outra coisa qualquer. E na altura ele nem sequer queria, foi eu que sugeri o nome, fui eu que sugeri o Rodízio de Pilas, porque era com ele, tinha que ter pilas ao barulho. Epá, tu já falaste nisto com o João Neves no XLR ligado, mas de facto agora que dizes que, lá está, o podcast tem atos, mas vai voltar, não tens muito tempo, também não tens atuado muito porque não tens muito tempo, tu de facto és daqueles, tu és um comediante que é um comediante da classe operária também, porque tu trabalhas ao mesmo tempo. Sim, não te aconteceu já quase enlouqueceres a tentar conciliar as duas coisas? Não.
não porque eu também nunca quis ser um comediante profissional. Sim, sim. E isso Sim, mas é uma cena. Mas fazes por desporto e perdes não muito faço tempo por com desporto, isso, não é? é um desporto muito sério. É o único desporto sério que eu tenho na vida. Mas o desporto é uma coisa É séria. verdade. Não é só dizer é que fazes por... O que eu quero dizer é que pá, nunca foi tão difícil também como nesta altura da minha vida, porque eu sempre tive trabalhos que de uma forma ou outra me permitiam ter algum tempo disponível para essas coisas. Sim. E agora pela primeira vez na vida estou a passar neste último ano e meio. Estou a passar uma fase em que efetivamente vendi-me a sério ao grande capital e estou muito focado em arranjar uma maneira de me reformar o mais cedo possível. E achas que estás mais perto agora disso? Estou. O capital está O capital está. Sim, pá, não, pela primeira vez, isso também coincidiu com uma série de outras coisas que se passaram, sim, mas pela primeira vez eu sinto que não tenho nem o tempo nem a disponibilidade para fazer comédia, vá. Tendo inclusivamente ao ponto de pá, eu diria que no último ano foi o único ano da minha vida, vá, desde para aí de 2009, em que eu comecei a escrever coisas mais... Há 10 anos já, sim. Sim. Em que eu efetivamente não tinha vontade de escrever comédia também. Que é uma cena que isso era uma das coisas que me afasta, por exemplo, da tentativa do profissionalismo. É que eu sou muito pouco disciplinado nesse aspecto e tenho, pá, e falta-me vontade, e seria muito chato ter que a perspectiva de ter que ser engraçado mesmo não me apetecendo, sim, digamos assim, é algo que não me apetece, não veria com bons olhos. Acho que deve ser horrível. Não é assim, há pessoas que conseguem, não é? E outras que de facto... Mas isso também é uma tendência um bocado em Portugal, porque há muito poucos artistas, quer sejam de qualquer uma das áreas, que vivam só desse sim, posto, pois não é? É essa questão. A maioria das pessoas que eu conheço são... Pá, a maioria dos comediantes profissionais que eu conheço têm que fazer montes de concessões na sua vida. Tirando uma elite mesmo muito pequena, ou pessoas muito novas que não têm a pressão, sim, financeira que os outros têm. E eu não estou em nenhuma dessas categorias, não é? E a única forma... É engraçado isto, agora eu vou fazer o name dropping, mas é engraçado que quando foi o primeiro TSF Open Mic, com o Ricardo Araújo Pereira, eu fui assistir à gravação e depois estávamos a falar e ele estava-me a perguntar: agora tens feito pouco stand-up e não sei o quê, e eu estava a dizer exatamente isto. E ele na altura disse-me que também só se tornou profissional da comédia, digamos, ou seja, só decidiu lançar porque trabalhava nas produções fictícias. Sim. E durante muitos anos, até o Gato Fedorento ganhar dinheiro a sério, ele tinha um contrato de trabalho, um salário. Sim, é isso. E eu estou um bocadinho nessa cena, que é, se algum dia, por alguma obra do acaso, eu perceber que vou conseguir ganhar em 3, 4 anos tanto dinheiro quanto ganharia em 10 ou 15, então eu aí contemplo a comédia a tempo inteiro. Até isso acontecer. Eu acho que nunca vai acontecer no meu caso. Nunca mesmo? Não, pá, porque eu tenho a noção das minhas limitações. Sim. No sentido em que eu acho que escrevo coisas que são minimamente interessantes, mas também tenho a noção de que não sou um comediante de massas, digamos assim. Sim. E se calhar num mercado maior como o americano ou o britânico ou coisa assim do género, eu até conseguiria viver num nicho que me permitia andar de cidade em cidade a ganhar dinheiro, que me permitisse ter uma vida enquanto comediante. Em Portugal não, eu saio fora do centro urbano e eu tenho muitas dificuldades em ligar-me com aquelas pessoas. Mas sabes que eu acho que isso
acontece com qualquer pessoa que diga uma piada no mínimo inteligente. Epá, isso é um bocadinho preconceituoso. Eu sei, Sim, foi só um exagero da minha parte. Mas eu sinto, por exemplo, pronto, eu em termos de idade sou muito próximo da nova geração beta que foi aí. Sim. E eu sinto, por acaso até queria comentar isto contigo, não agora, mas já agora falo sobre isso. Vi uma entrevista do Manuel Cardoso há pouco tempo em que ele dizia uma coisa que eu achei muito interessante. Ele dizia que o facto dos boomerang e deles todos terem criado uma espécie de hábito de mediatismo à volta da comédia, que estavam se calhar a prejudicar também a própria comédia. O que é que tu achas disto? Eu até achei que ele estava bastante acertado. Não, é verdade, mas eu acho que é assim que as coisas funcionam cá, sempre foi assim. No sentido em que tu tens estrelas, corpos celestes, digamos assim, com forças gravíticas muito elevadas, que de certa forma aglutinam de tal forma os momentos, e isso vale para o Herman nos anos 80, como vale para os Gatos Fedorentos no princípio dos 2000, como vale se calhar para aquilo que eram os boomerang e todos o que estas pessoas estão a fazer agora, que acabam por estabelecer aquilo que é um bocado o estilo da comédia naquela altura, digamos assim. E eu acho que isso se calhar fecha um bocadinho a porta, mas a outras coisas. Mas o que eu, acima de tudo, o que eu acho é que nós temos um mercado limitadíssimo. E uma coisa que eu acho engraçadíssimo é ver miúdos, para todos os efeitos miúdos, acharem que ser um comediante profissional em Portugal é uma possibilidade, digamos assim. Basta meter uns vídeos no YouTube e já estás a encher o Tivoli. Se por um lado eu acho que sim, senhor, que eles devem crer nisso, claro, é importante que eles creiam nisso. Por outro lado, a verdade é que as evidências mostram claramente que as probabilidades de sucesso são diminutas e estão muito ligadas a estares no sítio certo com as pessoas certas, digamos assim. E isso é uma coisa que não se fala muito, mas a verdade é que eu acho que tanto o Manuel Cardoso como o Carlos Coutinho Vilhena e o Geirinhas e o Teixeira da Mota são tipos muito competentes naquilo que estão a fazer, mas a verdade é que eles movimentam-se num meio que tem poder de compra, por exemplo. Sim. E isso faz toda a diferença. Só o facto de tu teres, dos teus amigos poderem pagar 10 euros para ir ver um espetáculo teu, aumenta brutalmente as tuas probabilidades de sobrevivência. Enquanto, eu conheço vários comediantes que se calhar têm capacidades iguais e até algum culto online e não sei o quê, mas que ninguém sai de casa porque não tem dinheiro para pagar. Não é esse tipo de pessoas que eles também estão a falar. Exatamente, porque não se conectam com esse tipo de pessoas. E é um bocadinho o que eu sinto em relação ao meu caso, digamos assim. Eu acho que eu sempre fui marginal, não tenho essa perfeita noção. Não diria nada com esse aspecto. Não, sempre fui marginal no sentido em que também assim, isto vale o que vale, mas eu nunca quis fazer concessões. Sim. E isso é uma das coisas pelas quais eu trabalho numa coisa que até me dá algum prazer, e essas coisas todas, é que isso também me permite não fazer concessões nenhumas. Eu não preciso de estar no Twitter a comentar a Casa dos Segredos ou o Avon Top ou os agricultores, estás a ver? Porque eu podia fazê-lo por uma questão de criar following e de chegar a pessoas e não sei o quê. Mas eu não quero fazer isso, não me dá prazer fazer isso, não é uma coisa que eu quero fazer quando estou em casa, portanto tenho modos de subsistência e depois faço aquilo que me apetece. É experimentando e ver o que é que dá, não é? Sim. Eu sinto um bocado, pronto, que eu também não estou muito envolvido nisto, de vez em quando faço um espetáculo ou outro, como tu sabes, mas também não estou muito dentro da coisa, mas sinto que se perdeu muito o lado da experimentação, não é? As pessoas não estão, mesmo nos open mics, as pessoas que vão não estão à espera de ser surpreendidas.
Não, mas nunca. Epá, houve um ou dois sítios. O que acontece, epá, para mim, é bastante claro que é. Tu tens um Vanta-Terri que é completamente artificial em Portugal. Sim. E que, de certa forma, com aquilo que é o stand-up comedy, é uma coisa muito revisteira, Sim. digamos assim. Sim, Aquilo o era Fernando tipo Rocha foi sempre- o Fernando Rocha, um contador de anedotas, tens ali o Nilton, é um gajo que só faz piadas de atualidades sobre coisas que não interessam ao Menino Jesus. Tiveste ali um fenómeno no Bruno Nogueira, que se calhar até foi alavancado já mais depois Sim. do Vanta-Terri até do que antes. E que eu acho que é um gajo que se foi tornando interessante, o que é uma tática perfeitamente aceitável. Sim. Tu começares por uma coisa se calhar menos refinada e ganhares um público e ires refinando. E tens alimentos pontuais do Ricardo Araújo Pereira, não sei o quê, mas o que eu acho é que a maior parte daquilo que saiu do Levanta-Terri não vai ficar para a história, digamos assim. É mais o saudosismo das pessoas, que bom que era ter um programa de comédia na televisão. E depois tu tens ali umas quantas pessoas que conseguem ganhar a vida na sequência daquilo, melhor ou pior. Sim. O Hugo Sousa, o João Seabra, esse pessoal todo consegue ganhar a vida um bocado ainda à conta daquilo, digamos assim. E depois tens os filhos daquilo, que são as pessoas que para ali em 2009, 2010 começam a aparecer, putos que começam a aparecer a fazer stand-up. O que acontece é que aí pela primeira vez tem-se uma primeira vaga de pessoas, de um grande número de pessoas a fazer isto, e teve que haver experimentação, quer quisesses, quer não, porque havia bons, maus, assim, estavas um bocadinho sujeito a tudo. Houve um ou dois sítios que foram importantes para isso, e depois estas pessoas começam a ganhar públicos, a tornarem-se mais vendáveis, digamos assim. Sim. E consequentemente mais conservadores. Sim. Que é uma coisa que tu tipicamente é muito raro tu teres gajos que é um bocadinho como na música, não é? Há um paralelismo nesse aspecto, que é Sim, a maioria das radicais bandas começa marginal e quando chega ao mainstream começa a ter muito mais cuidado com aquilo que faz. Bandas que chegam e que mudam completamente a sua forma de estar e as coisas que fazem. Se calhar provavelmente o único caso oposto disso são os Beatles, porque eles começaram super comercialões e de repente já estavam com as trips, não é? Ou seja, Sim. aproveitaram o público que já tinham Sim. foi exatamente o oposto. Sim, mas mesmo eles são um fenómeno de adolescência e de juventude. claro, O pessoal às isso vezes naquela esquece disso. O Herman, que é a maior instituição do humor em Portugal, era uma cena que a geração anterior, as pessoas que agora se calhar estão nos 70, 80 não gostavam. Achavam que era um tipo estranho e que mexia em coisas que ninguém queria ver, etc. Mas o que eu acho é que as pessoas tornam-se naturalmente mais conservadoras porque a sobrevivência interessa, porque a cena, no fim de contas, até esses tipos, e há alguns deles que eu gosto e que são meus amigos, mas que chegam em um momento, em que tu começas a tentar agradar ao público, porque é ele que te põe dinheiro na mesa e põe comida na mesa e dinheiro na conta e essas coisas todas. E roupa nos armários e essas coisas todas. E todos nós temos que comer, porque o artista desgraçadinho já lá vai, não é? Mas eu nem estava a falar tanto dos artistas em si, estava a falar um bocado mais da postura do público, no sentido de, não quero fazer isto de uma perspectiva hipster, mas houve uma vez, houve uma atuação uma noite que tu apresentaste e depois estava eu e estavam mais pessoas, eu não vou dizer o nome do comediante em si, mas tu disseste assim, o indivíduo tal foi o que teve mais risos na noite, mas não foi necessariamente o melhor. E a questão é que eu acho que
hoje sinto isso, que muitos comediantes estão mais preocupados em lá está, em ter a recepção do público, mesmo que o texto seja uma merda, do que estarem a pensar, ok, isto se calhar é uma merda ou se calhar isto é bom, como é que eu posso fazer as pessoas perceberem isto? Isso, eu percebo isso em duas vertentes. Para já, isso é um bocado presunçoso da minha parte dizer algo desse género. Não é verdade. Na retrospectiva é um bocadinho. Caso, eu sei. Mas. Sim, isto já depende muito do que é que tu consideras o melhor, e eu acho que eu prefiro sempre pessoas que tenham boas ideias e coisas a dizer do que ouvir a enésima vez que a média ou que as mulheres demoram muito tempo a arranjar e todas essas coisas. Eu nunca me consegui rir de piadas dessas porque eu nunca conheci uma mulher que demorasse muito tempo a arranjar. Eu também não, mas é um problema. Mas depois o que eu sinto no meio disto tudo é que eu sou uma minoria nesse aspecto, e a verdade é que eu acho que ainda falta nós ainda estamos nos estados iniciais de pessoas. Por acaso eu estive a ouvir a tua conversa com o Nuno Artur Silva, tenho que dizer isto. O que para mim é bastante estranho, para já estar a ser entrevistado depois do Salvador Sobral e do Nuno Artur Silva, porque é tipo duas pessoas altamente relevantes, cada uma da sua forma, e depois eu. Mas o que interessa, olha, vou-te dizer o que disse a uma pessoa que foi. Eu não me interessa se as pessoas são famosas ou não, interessa-me se temos coisas a dizer. Portanto, eu percebo isso, mas e parece-me justo. Até porque o podcast é teu, fazes o que quiser. Exatamente. Mas portanto, tu não tens nada a vir aqui com coisas. Não tenho. Mas o que eu sinto é que as pessoas ainda não têm uma noção de comédia. Sim. Tipo, porque se tu vires mesmo a temática, ainda as cenas de grande escala ainda estão muito naquilo que sempre foi, do homens versus mulheres, e do xixi e do cocó, e do não sei o quê, e não sei o que mais. Ainda, eu fico fascinado como é que, por exemplo, ainda há montes de piadas sobre gajos gays, por exemplo. A cena do tipo a insinuação, a cena aquela coisa de deve-se achar que eu sou paneleiro, ainda ser uma coisa que faz pessoas rirem em Portugal. Sim. E ou piadas de africanos. Ou africanos, ou essas coisas. Eu vejo putos mais novos que eu a fazer esse tipo de humor. Sim. E eu sinto que as pessoas ou estão nisso, ou então há nichos que têm poder de compra, como eu te dizia, que é os Salvadores Martinhas e todo esse pessoal que tem um mundo completamente à parte da maioria das pessoas. Sim. Vive numa bolha, só que é uma bolha com muito poder de compra e com muito acesso a muitas coisas. E que beneficia do facto de que depois é aspiracional, que há muita gente que não fazendo parte quer fazer parte, que é uma coisa que os beneficia depois. Depois tens aqueles fenómenos tipo Marta Gauthier, das senhoras de ali 35 mais para cima, que desagradadas com a vida e coisas assim do género. Mas o que eu sinto é que não há as pessoas ainda não vão a um sítio sentar-se e tipo, vamos lá ver o que é que sai. Pois é isso. Não há. Era um bocado o que eu queria dizer com aquela coisa que eu disse, percebes? Sim, mas se não for uma pessoa que reconheçam, ou se não for um tema que reconheçam, não se dão às vezes ao uma trabalho. Cena que é muitíssimo frustrante é isso. Eu tenho sempre este caso muito engraçado, que é, a certa altura, perguntaram-me se eu recomendava um comediante para uma festa de Natal numa empresa onde eu tinha trabalhado. E eu recomendei um comediante razoavelmente anónimo, não era dos mais anónimos, mas razoavelmente anónimo, e ele foi lá e fez umas quantas piadas que envolviam o facto de ele não saber fazer dirty talk na cama. E aquilo causou um desconforto às pessoas. Não foi às pessoas todas, mas houve pessoas que se foram queixar e não sei o quê. Pronto.
nem sequer era uma cena ofensiva, era só uma cena de autoflagelação, de não tenho jeito nenhum para estas cenas. E o que eu sinto ainda é que nós vivemos num mundo que é muito binário nesse aspecto, que é, por um lado, tu não podes dizer nada ou podes dizer tudo, que era o que eu dizia. Se fosse lá um Bruno Nogueira chamar todos os nomes ao senhor administrador, toda a gente achava piada e batia palmas e não sei o quê, não sei o que mais. Tudo muda só porque tudo muda só por causa da pessoa. E nós ainda, isto volta ao princípio, que é, nós ainda vivemos muito destes fenómenos de pessoas que são os gajos que quebram essas barreiras do anonimato e aos anónimos ainda não é admitido determinadas coisas. Ainda temos muita cena do podes brincar mas com o juizinho, não é? A cena, e o juizinho é aquilo que a nossa herança educacional dos nossos pais nos transmite, não é? E eu acho que isso ainda é uma coisa que está muito marcada por um país profundamente católico e todas essas conservador e todas essas muito reacionário. Sim, muito reacionário nos costumes, muito. E portanto acho que ainda temos um caminho longo a fazer nesse aspecto. Eu acho que é uma coisa que acaba por ser transversal não só à comédia, mas também, por exemplo, eu acho que nós nunca tivemos uma televisão que revelasse novos talentos, ou seja, revelava já pessoas que estavam, principalmente agora, já não há o risco de apresentar coisas novas. Digo isto também, por exemplo, tendo trabalhado numa editora de música, que já havia aquela preocupação de este novo artista que nós estamos a pensar contratar, que ninguém conhece, quantos seguidores é que ele tem. Ou seja, também quando tu, a partir do momento em que os instrumentos de poder que podem divulgar já não têm a coragem de apostar em coisas novas, depois a partir daí é um meio dominó, muito protecionista. Eu acho que tem a ver com isso, que é mais vale pôr-se o enésimo programa da pessoa que já toda a gente conhece, mas que ainda, mesmo que ninguém veja aquilo, mas que é um household name, digamos assim, do que arriscares, porque isto depois, o problema é que tudo isto, o problema do mundo é o capitalismo, não é? O capitalismo, se não podes vencer, junta-te a eles. O problema do mundo tem a ver com isto, que é, as televisões ganham cada vez menos dinheiro. Sim. E ainda assim a grande maioria do seu orçamento vem da publicidade. A publicidade, por estranho que pareça, é cada vez mais conservadora. Sim. Também ela própria. Sim, exatamente. Portanto, isto é um ciclo vicioso, que é nenhuma empresa investe num programa que seja minimamente polémico, especialmente nesta altura em que supostamente tem-se uma internet que liga toda a gente, exatamente, mas que tornou as pessoas cada vez menos tolerantes, e não sei o quê, e depois o Zé Manel veio-se queixar para as redes sociais e está tudo estragado. Um gajo faz um comentário a dizer que o APU devia ser banido e os exatamente, todas essas coisas. E portanto eu percebo isso, estás a caminhar para uma cena, para um mundo completamente inócuo, onde as pessoas não é. Acho que não é negrume nenhum pensar nisto. Sim. É uma cena. As coisas que te alimentam a televisão mainstream são cada vez mais inócuas, cada vez menos provocadoras, cada vez menos interessantes, etc. Que chega ao ponto, eu ainda sou do tempo em que só havia RTP, que era uma televisão com todos os defeitos e altamente ideológica. É verdade, a RTP tinha um posicionamento altamente ideológico, não era claramente uma filha da revolução, digamos assim. Mas ao mesmo tempo eu tenho um bocado de saudades do tempo em que tu comias e calavas, por estranho que pareça. Não havia mais nada. Porque não havia mais nada, mas ou seja, ao mesmo hoje em tempo. Dia tens milhões de hipóteses e as pessoas vão todas confluir ao mesmo. Não é? Sim, e não só vão confluir ao mesmo, como confluem naquilo que é mais. Naquilo que é mais fácil. Sim.
É uma cena que eu já não sinto desconforto a ver nada na televisão mainstream há muito tempo. Sim, também não. Aquela cena de tu vês uma coisa e pensares tipo, pá, isto é o desconforto naquele sentido de isto porque tu estás poluído de cultura visual e essa poluição faz com que tu já tenhas muitas coisas de tu vês qualquer coisa e tens logo aquela noção de eu já vi isto em algum lado ou não, digamos, há alguma sensação de familiaridade ou não. E pá, eu acho que provavelmente, assim, e não estou a falar em comédia genericamente, mas provavelmente a última coisa que eu vi que se pode considerar que era minimamente agitadora foi para o último a sair. Sim, e já foi há quase 10 anos. Já foi há quase 10 anos e foi uma coisa que passou muito under the radar para a maior parte das pessoas. Talvez a Odisseia também, depois disso. Eu não vi o Odisseia depois, tenho que confessar isto. Isso também foi mas eu acho que há muito pouco espaço nesta altura para... felizmente ainda há umas quantas pessoas que aparentemente têm permissão para fazer isso, mas eu acho que é cada vez menos, as coisas são empurradas para sítios cada vez mais marginais, etc, etc. E depois hoje em dia basta um tipo levantar-se na internet e dizer qualquer coisa e já é o fim do mundo. Depois há toda uma cena de sites e coisas que não deviam existir. Há demasiada opinião e... Não, e aquela cena de... a coisa que eu acho mais engraçada é a manipulaçãozinha fácil que tu vês todos os dias a acontecer. E há uma que eu me rio sempre, que é aquelas cenas tipo as Novas Gentes ou os Correios da Manhã ou não sei o quê, que pegam numa micropolémica e escrevem sempre exatamente a mesma coisa, que é não sei quem incendeia as redes sociais. Arrasou não sei quem. Sim, também. e depois aquilo é tipo uma micropolémica onde há para aí 2 comentários numa coisa, mas os gajos pegam naquilo e de repente aquilo torna-se verdadeiramente um assunto, porque as pessoas vão atrás daquilo, não é? E isso faz com que seja muito complicado depois tu tentares, porque hoje em dia há registros de tudo, toda a gente é recriminada por tudo, essas coisas, então as pessoas são cada vez mais conservadoras na forma como estão na vida. E isso reflete-se em tudo o que fazem. E depois é aquela coisa, não é? Depois é que se fosse num país grande como os Estados Unidos que ainda conseguias encontrar uma saída outsider, não é? Aqui não consegues. Aqui... Sim, mas mesmo os Estados Unidos não acho que sejam... Estou a dizer os Estados Unidos que é um país paradigmático. Sim, não sei, eu acho que vamos... não sei, não, sério, morrer, não, isso definitivamente. Mas não, estás a ver porque é que eu também não tenho grande vontade de fazer comédia nesta altura do campeonato. Mas podes fazer piadas sobre. Mas ninguém quer saber disso na realidade, porque as pessoas já lidam com ele no dia a dia. Isso depois é aquela problemática de a pessoa burguesa que fala de... Exatamente, isso, e não só, e aquela cena de, vai o gajo ver stand-up, vai beber um copo e de repente ter um gajo neurótico a falar sobre como o mundo em que ele habita está uma merda. O gajo passou se calhar 2 horas no IC19 no trânsito naquela manhã e mais 2 à tarde e sabe bem que o mundo está uma merda, percebes? E chegou tarde para ir buscar o filho à escola e essas coisas todas. Portanto, qual é o prazer que ele vai retirar disto? Claro, não é? Uma cena que não vale muito a pena. O que eu sinto é que nós estamos a chegar, se calhar, a um tipping point, a um ponto de não, gostei do estrangeirismo, pode ficar. Peço desculpa. Pode ficar. Em que estás... vives um momento estranhíssimo, porque eu sinto que a Europa sempre foi o bastião cultural do mundo, digamos assim, e eu acho que há algures no meio, mas lá está, outra vez o capitalismo,
Sei que estava a ser pretencioso há bocado. Sim, desculpa. Eu sei, mas a Europa sempre foi o bastião cultural do mundo, pelo menos desde o pós-guerra e até antes disso. Sim. E tu tens claramente uma cena que é a economia e muita desse avanço cultural, ou dessa forma da Europa estar, vinha do facto de que tu tinhas ainda muita gente das ciências sociais na política e tinhas muitos pensadores muito diretamente ligados à política. E discutia-se política, discutiam-se opções estratégicas, discutiam-se nós não queremos ser desta maneira versus queremos ser de outra e não sei o quê. E o que aconteceu com o passar dos anos é que nós compramos as retóricas protestantes americanas e a nossa política foi completamente sequestrada pela economia e hoje em dia ninguém fala sobre política, toda a gente fala sobre economia. Has de reparar que é o que acontece na discussão. A discussão política não tem política, só tem economia dentro dela. E é tudo, não temos dinheiro, e a dívida, e a produtividade, e essas coisas todas, a austeridade, e essas coisas todas. E no meio disto tudo, acho que acima de tudo uma coisa que aconteceu foi que, por exemplo, os partidos da esquerda tradicionais não souberam como reagir a isto. E têm reagido, na minha opinião, de uma forma muito nefasta, que é fecharem-se numa retórica que é ela também cada vez mais conservadora e cada vez mais de todas estas coisas do politicamente correto e é assim. Eu, enquanto gajo que faz comédia e que escreve comédia, eu sinto neste momento que não diria que é arriscado fazê-lo, mas é uma coisa que aquelas que seriam as pessoas naturalmente que diriam não, mas esta pessoa tem um direito de explorar estas coisas, de ir porque eu acho que a comédia é uma cena muito transgressora por princípio, quase como todas as artes, mas é uma coisa muito, tradicionalmente muito mais de esquerda do que de direita, que põe muito em causa os valores sociais e as normas sociais e essas coisas todas. E o que eu sinto é que nos últimos anos os maiores defensores dessas normas e sociais e todas essas coisas passou a ser esta esquerda, digamos assim. O que torna tudo isto ainda mais confuso e ainda mais difícil de gerir, porque tu estás permanentemente sobre julgamento, e mais uma vez lá vem a cena de tornar-se cada vez mais conservador, porque depois aí entram mecanismos de autocensura, etc. E o que eu sinto, e se calhar não sei se tu sentes isso, mas o que eu sinto é que a vigilância da internet está um bocadinho a passar para o mundo real, no sentido em que as pessoas estão cada vez mais... eu lembro-me de quando, há 10 anos mais ou menos, quando eu comecei a fazer stand-up, as pessoas eram muito mais relaxadas do que são agora. Sim, isso eu noto, sim. Percebes? Mas eu sinto que ainda não chegámos ao nível do que está a acontecer lá fora. Não, porque nós somos os famosos brandos costumes, digamos assim. Apesar de eu já conhecer pessoas da minha geração, isso preocupa-me, que são assim. Que à mínima coisa começam a... parece tudo ofensivo e que nada... é só estranho, é muito estranho. E eu não tenho muita vontade de me movimentar neste mundo porque dá demasiado trabalho também, não é? E quer dizer, só por umas piadas às vezes uma pessoa leva com uma tareia descomunal. Aliás, sim, é esquisito, Eu, um dos convidados que eu tive antes no podcast foi o Luís Lobianco, foi uma entrevista que tinha feito para a RTP África, e ele disse uma coisa de facto que na altura fez-me pensar um bocado. Ele estava a falar, ele veio cá para falar de uma peça que era a Gisberta, que era sobre um transexual que foi assassinado no Porto, e ele disse que lá a peça, ele disse lá a peça
no Brasil, a peça primeiro foi criticada não pela parte de direita conservadora, mas pela facção de esquerda e LGBT, e que ele próprio não percebeu, porque ele é gay e é de esquerda, e que ele próprio disse que o problema da esquerda foi ter ido atrás do alvo errado, e que depois por isso, por estar tão preocupada com coisas que não interessam, a populaça depois apontou para o extremo oposto, neste caso elegeu o Bolsonaro, não é? Sim, é um bocado isso. Eu estou com medo do resultado que o André Ventura vai ter cá, mas... Eu, apesar de tudo, acho que ele é demasiado irrelevante. Há uma coisa muito gira no... é a importância que os médias lhe dão. Sim, é verdade, ele tem acesso à CMTV e isso é forte. Sim. Mas eu tenho que dizer isto, há uma coisa que eu me ando a rir imenso, que eu não sei se já viste os cartazes do partido dele. Sim. Têm sempre assim um formato tipo seta. Sim. E depois tem assim um statement. E depois há um que eu gosto muito que diz já não está farto de pagar por pessoas que não fazem nada, qualquer coisa assim, mas depois aquilo está feito de uma forma em que a seta parece que aponta para ele. Sim. E quase todos eles têm este design assim, e é muito engraçado por causa disso. Eu tenho andado a rir-me bastante com a cena de que o gajo parece uma caricatura nos seus próprios cartazes. Pá, eu acho que nós não vamos fugir aos fenómenos populistas como o resto do mundo não está a fugir. Ainda assim, eu acho que nós estamos... acho que somos uma sociedade demasiado preguiçosa para apostar num gajo desses, digamos assim. Talvez. A não ser que apareça outro mais forte depois daqui a 4 anos. Pronto, é provável, mas até porque os nossos fenómenos populistas, os Marinho e Pinto e não sei o quê, há sempre é o que eu costumo dizer, em todas as eleições há sempre um gajo com um piaçaba na mão a bramir, tipo, eu é que vou limpar esta merda toda, estás a ver? E a verdade é que quase todos eles rapidamente se tornam anedotas, gajos que compram um sistema como qualquer outra pessoa. Sim. E isso acho que é o que nos tem afastado um bocadinho dessas coisas. Agora, eu não tenho dúvidas que um André Ventura desta vida, um dia destes, vai conseguir. Aliás, se formos por aí, eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa é em si mesmo um populista. Sim, sim. E se calhar é o populista fofinho, mas isso era o que um populista, mas é o que eu dizia que é. O pessoal choca-se do Trump ter ganho eleições, mas esquecem-se que o Obama já foi uma eleição de ruptura. Sim. Exatamente. E simplesmente era dos bons, digamos assim. A campanha era também direcionar assim para a esperança. Sim, exatamente. O Obama aparece claramente já como um gajo de corte em relação às cenas tradicionais americanas. E simplesmente ele era assim com umas enormes aspas dos bons porque a retórica dele era positiva. Exatamente. Mas, ou seja, as pessoas não deixaram de votar na ruptura com os sistemas tradicionais. Simplesmente nesta altura quem apareceu para representar isso foi aquele gajo. E não é e eu não acho que isso vá deixar de acontecer e acho que vai eventualmente chegar cá a Portugal. Ainda que chegando cá a Portugal, eu acho que provavelmente vai acontecer dentro de um dos partidos tradicionais, digamos assim. Sim, acho que sim. Não será um movimento novo? Duvido grandemente. Nós somos muito desconfiados. Sim, até porque os próprios partidos já não têm o poder que têm. A maior parte do pessoal, quando vê alguma coisa, pelo menos eu sinto isso, que as pessoas até podem achar piada à retórica que os ciganos são todos horríveis e que os pretos andam a roubar os empregos e essas coisas todas, mas acho que o primeiro pensamento da maioria dos portugueses é: olha, mais um gajo que é tacho. Sim, é sempre isso. É escolher entre vários tachos. Sim, eu acho que é um bocado. É por isso que eu acho que nós não compramos muito esse tipo de gajos que aparecem um bocado do nada. Sim. Acho que mais facilmente esses movimentos vão tomar conta de um PS ou de um PSD. Sim. Mas, olha. É o que for. Então olha, já agora, como tu estás-te a cagar e dizes tudo o que queres... Não é verdade, eu tenho uma enorme autocensura. Não parece. Não, tem. Pelo menos não deves ter uma autocensura tão grande como a maior parte das pessoas, mas sim, queria perguntar se quiseres falar sobre isto, obviamente, se tiveste alguma situação em que esse facto de estares a cagar, na comédia ou fora disso, te prejudicou. Também é uma coisa interessante perceber ou não?
É uma boa questão, que eu não faço ideia. Pá, eu tenho uma dicotomia muito má, que é eu estou-me a cagar, mas depois sou bem orgulhoso também. E uma cena que eu tenho a perfeita noção é que, por exemplo, eu nunca peço a ninguém coisas. Sim. E isso é uma cena que eu sei que, se calhar, se eu fosse mais fução, teria na comédia chegado a mais portas. Se calhar. Mas isso mais, ia contra a tua personalidade, não é? Sim, porque eu tenho um bocado a cena de pá, isto é o que eu tenho para apresentar. Se gostas, gostas. Se não gostas, não gostas, ponto final. Mas pá, que eu tivesse dado conta. Não. Que tu tenhas dado conta. Que eu tenha dado conta. Eu acredito que muitas vezes, se calhar, alguém olhou para o meu nome e dizia este gajo se calhar até fazia qualquer coisa, mas não é melhor não. Mas a verdade é que eu também, ao mesmo tempo que eu me estou bastante a cagar, também não sou minimamente problemático, no sentido em que... Quer dizer, eu já te via dizer coisas que as pessoas, se não estiverem no mood, ainda levam como insultos. Não, sim, posso ser problemático, mas no sentido em que pá, eu sou um gajo que leva as cenas que tenho para fazer a sério. Tipo, eu chego a horas, preparo-me, essas coisas todas. Depois o que acontece num palco com o microfone é outra questão. Pá, já tive conflitos com outros comediantes, é um facto. Sim. Mas nada de significativo, nada. Mas pelo menos ninguém que eu levasse a sério, que depois também é um problema. Não, é verdade, é cena. Pá, já tive algumas cenas às vezes se calhar, pá, especialmente porque eu fiz muitas vezes com MC a certa altura. E se calhar às vezes sou um bocado menos simpático do que o que devia ser. Mas é muito fácil tu gozares um bocadinho com um comediante e as pessoas, especialmente um gajo que não esteve bem, e para mim eu nunca gozaria com um gajo que não esteve bem, mas que respeitou o tempo, que teve algum respeito pelo público, etc. Mas custa-me ver gajos que sobem a palco e estão tipo 20 minutos lá a dizer coisas sem grande objetivo, e isso é uma coisa que me tira um bocadinho de sério, porque ele está não só a matar a sala para os outros que vêm a seguir, como não está a ser justo com os colegas, com o público, pá, e já houve pessoal que se queixou de coisas que eu possa ter dito, etc. Mas não sinto... Uma coisa que eu sinto é que, apesar de tudo, se calhar posso estar profundamente errado e iludido, mas se calhar eu acho que o facto de eu não me privar muito naquilo que dizer o que penso, digamos assim, nunca foi uma cena necessariamente, nunca foi muito negativa, e acho que até se serviu. Uma cena que eu sinto é que, apesar de tudo, eu tenho um certo respeito de classe, digamos assim. No sentido que acho que a maioria dos comediantes, bons, maus, assim, mais famosos, menos famosos, que me conhecem, têm um certo respeito pela forma como do que eu faço, aquilo que deixo de fazer e como faço. Eu não acho que tenha sido muito nefasto até hoje. Acho que acima de tudo, se eu não fiz mais coisas nisto, teve muito mais a ver com isto que eu te estava a dizer, de forçar pouco, porque é importante fazeres isso também. Dires a este gajo, mas posso ir, mas não sei o quê, não sei o que mais, e ficar sempre um bocado mais naquela perspectiva do se gostas de mim, chama-me e eu digo que sim, mas não... E no circuito de bares é assim, não é? Tem de ser. No circuito de bares tens que forçar.
tens que pedir, tens que não sei o quê, tens que ir e não sei o quê. Não, mas eu não, essa natureza para mim... Não, mas as pessoas as pessoas chamam-te ou não? Ou és tu? Não, chamam-me, já chamaram mais, já chamaram menos, etc. Mas até nisso, como há sítios limitados, tu se queres mesmo ir, tens que forçar um bocado, tens de dizer, olha, mas não seja aquela cena do tens este sítio novo e não sei o quê, então depois um dia destes, não tenho paciência nenhuma para este tipo de conversa. É uma coisa que me irrita na vida, é aquela cena de ter que... Fingir que és amigo das pessoas. Não, e fingir que estou interessado, ou que quero... e uma cena que eu acabava de fazer que resultava, que não era só não tinha nada de... Não tinha esse objetivo, mas uma cena que eu fazia e que agora deixei de fazer e por falta de tempo, e que provavelmente é o que tem até prejudicado mais, é que eu ia ver muito stand-up. Ia aos sítios e estava com as pessoas e não sei o quê, não sei o que mais. E isso acabava naturalmente por se calhar fazer as pessoas convidarem mais para sítios. Mas, por exemplo, já disse que não a sítios só porque não gostei da proposta que me fizeram para ir lá. Claro, mas isso é no sentido de... mas se calhar outras pessoas teriam-no feito. Sim. Porque podia ser uma atuação proxy, no sentido em que agora vens aqui, fazes este tempo e depois vens cá noutra altura. Sim. E não sei o quê, não sei o que mais. E há coisas que eu simplesmente digo que não e já o fiz. Porque não tenho paciência para essas cenas. Olha, só para acabar, sim. É só para melhorar aqui o otimismo desta conversa. Eu estou muito otimista. Achas que em breve a comédia em Portugal vai ser completamente excluída de comediantes da classe operária como tu? Vão ser só betos? Não. Ainda vão haver os resistentes, não é? Vão haver. Há sempre resistentes. E tu com 70 anos vais abrir o Comedy Club da classe operária? Não, eu não tenho nada contra os betos, tenho que dizer isto. Há sempre gajos que simplesmente conseguem quebrar essa barreira. Sim. Sei lá, o Guilherme Duarte é um bom caso disso, é um gajo da classe operária, claramente, que fez um bocadinho aquilo que eu sempre fiz, que foi... só que ele é muito mais disciplinado e focado que eu e queria claramente chegar a este ponto onde está e se calhar a outros ainda maiores, mas é um gajo claramente que fez o investimento que teve de fazer. Eu lembro-me quando ele apareceu de haver muito paternalismo em relação a ele. Isto depois é tudo aquela volta de agora muitas das pessoas que eram paternalistas em relação a ele agora são pessoas que eu vejo a ter atitudes completamente diferentes, porque o que eu sinto é que os tipos da classe operária, chamemos-lhe assim, haverão sempre os que lá vão chegar, mas têm menos possibilidades. Sim. É um facto. E isso eu não tem a ver tem a ver com muita coisa, não é nada contra os betos, não tenho absolutamente nada contra os betos. Mas eles iam ser todos dizimados, é isso que não, nem nada que se pareça, só alguns. Só alguns. A cena é... Eu trabalhei em publicidade a certa altura, que é uma coisa muito interessante para um gajo como eu trabalhar. E não há indústria mais beta do que a publicidade em Portugal. E uma coisa que tu notas perfeitamente é o compadrio, que é aqueles gajos andaram todos juntos no colégio moderno, ou nos salesianos, ou não sei o quê, e conhecem-se todos, e os pais já lá tinham andado, e não sei o quê, e depois há os católicos que andaram juntos nos escoteiros e na catequese, e não sei o que mais. E é normal
Aliás, por exemplo, esta história que agora houve do Costa nomear da nomeação dos familiares e amigos, é uma coisa que acontece em todo lado em Portugal. Claro, Eu não sei porque é que isto foi uma polémica agora. Porque é uma coisa que é a base da economia portuguesa. A maior empresa portuguesa, a SONAI, o maior bastião do que é a modernidade empresarial em Portugal. É uma oligarquia de família, estás a ver? É não, uma cena. Isso vai até às coisas mais ridículas. Estágios não remunerados são dados por cunha. Sim. É que nem uma cunha de merda. Não, mas o que eu sinto é que, tipicamente, é que essas pessoas têm. Porque ao contrário daquela retórica anglo-saxónica, americana, protestante, as pessoas não nascem com oportunidades iguais. Exatamente. E há uns que, para conseguirem chegar a determinados sítios, têm que ter um conjunto de sorte e talento e trabalho maiores do que outros. A verdade é essa. E portanto eu acho que vai sempre haver gajos da classe operária a chegar lá. Acho é que vão ter não só muito mais dificuldade em chegar lá, como muito mais dificuldade em manter-se por lá, que também é importante. Até porque, como disse o Orwell, todos os animais são iguais, mas há uns que são mais iguais do que outros. É verdade. E é com esta bela nota que terminamos, Paulo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado ao Paulo Ferreira, foi uma